Eles me prepararam para a cirurgia, começaram o soro e me levaram pelo corredor. Me despedi da minha esposa. Eles abriram as portas da sala de cirurgia com força, e eu pensei, nossa, tá congelando aqui dentro, mas eu ainda estava com 40 graus Celsius de febre. Eles me transferiram para a mesa cirúrgica. Olhei para a direita, do nada, Jesus estava ali, fisicamente. E tudo ao redor simplesmente desapareceu. Não havia mais ninguém na sala. Olhei confuso, pensando, o que está acontecendo aqui? E então pensei, será que eu morri? Pensei comigo mesmo, já ouvi dizer que quando as pessoas morrem, elas se veem flutuando acima do próprio corpo. Mas isso não aconteceu comigo, então acho que não estou morto. Mas o que está acontecendo? Não era como um sonho, era uma realidade intensificada. E tudo começou no momento em que Jesus apareceu. Tudo ficou diferente. Meu nome é Mike Mackenzie. Cresci em Lodge, Califórnia, a capital dos infiéis do mundo. Quando me casei, nos mudamos para o sul da Califórnia. Eu trabalhava como vendedor em uma empresa de azulejos e estava indo muito bem. Era um dos melhores vendedores da empresa, então me deram uma loja própria em Anaheim. Fiz isso até minha esposa engravidar, e então decidimos voltar para o centro da Califórnia para criar nossa família. Acabamos tendo 4 filhos, todos muito atléticos. Eles jogavam esportes, e eu passei a treinar futebol, beisebol e futebol americano. Ao longo de uma carreira de 19 anos como treinador, treinei mais de 30 equipes, de T-ball até o ensino médio. Meu filho mais velho, Ben, estava estudando em Santa Bárbara. Ele se formou e se tornou tecnólogo em medicina nuclear. Conheceu alguém na igreja e decidiram se casar. Era o último fim de semana do verão antes dos mais novos voltarem às aulas. O casamento seria no sábado, então fomos para lá na quarta-feira para aproveitar um pouco e nos despedir do verão. Chegamos na tarde de quarta-feira, e claro, meus 2 filhos mais novos levaram bolas e tacos de beisebol. Viram um parque enorme ao lado do hotel e disseram, pai, vamos jogar home run derby. Vem com a gente depois que você se instalar. Eu disse, claro, parece ótimo. Jogamos beisebol, ficamos por lá, nos divertimos por algumas horas. Naquela noite, comecei a me sentir mal, como se estivesse pegando uma gripe. Pensei, logo agora, antes do casamento do meu filho. Mas não estava tão ruim ainda. Na quinta-feira, meu estômago começou a piorar. Na sexta, eu já estava com febre e suando. Fomos ao jantar de ensaio mesmo assim, e eu estava brincando com os convidados, acho que estou com gripe, mas como isso tá me custando caro, vou comer todas as sobremesas e até as sobras, vou fazer valer a pena. Depois voltamos para o hotel. Eu estava sentado no bar com meu filho, que trabalha na área médica, e ele começou a tentar diagnosticar o que estava acontecendo. Ele perguntou, você já tirou o apêndice? Eu disse, acho que não é isso, porque dizem que quando é apendicite, dói muito em um ponto específico do abdômen. E isso não está acontecendo comigo. Mas nada fazia sentido. Por volta da 1h da manhã, fui até uma loja de conveniência comprar Tilenol para tentar baixar a febre. Tomei o remédio, aliviou um pouco a dor, mas a febre continuava alta. Eu estava suando bastante e não dormi nada naquela noite. No dia do casamento, eu estava pálido. Passamos pelo casamento, os convidados começaram a ir embora, e eu disse, gente, preciso ir ao hospital. Tem algo muito errado. Fomos para o hospital. Quando a enfermeira me atendeu na emergência, ela mediu minha temperatura, 40,3 graus Celsius. Eu estava me sentindo péssimo. Ela examinou meu abdômen e perguntou se doía. Eu disse que não. Então pegou um martelinho, igual ao de reflexos, bateu no meu pé e perguntou se doía. Eu ri e disse que não. Bateu no outro pé, e a dor no abdômen me fez gritar. Ela disse, isso é o apêndice. Vou chamar o cirurgião. Ela perguntou se eu tinha feito alguma atividade física recentemente. Eu falei, joguei beisebol com os meninos na quarta à tarde. O semblante dela mudou, hoje é sábado à noite. Pensou, quarta, quinta, sexta, já se passaram 3 dias. Se o apêndice rompeu na quarta, você está em apuros. Meia hora depois, o cirurgião disse, sua contagem de leucócitos está altíssima. Acho que o apêndice rompeu. Se foi mesmo na quarta, precisamos operar agora. Me prepararam, colocaram o soro, me levaram para a sala de cirurgia. Me despedi da minha esposa. As portas se abriram, e pensei, nossa, que frio aqui. Mas eu ainda estava com febre, suando.
Me colocaram na mesa cirúrgica, que parecia minúscula. Olhei para a direita e Jesus estava lá, fisicamente. O resto sumiu. Não havia mais ninguém na sala. Fiquei confuso, pensando, o que é isso? Pensei, será que morri? Mas não me vi flutuando, então imaginei que não. Só que não parecia sonho, parecia realidade em alta definição. Tudo mudou quando Jesus apareceu. A pele dele era muito mais escura do que eu imaginava quando era criança. Ele parecia um homem árabe. Vestia uma túnica branca, tinha cabelo castanho ondulado e olhos verde-azulados. Quando ele olhou nos meus olhos, olhou dentro da minha alma. Senti um amor tão forte vindo dele, que não tive dúvidas, era Jesus. Tudo nele irradiava amor. Ele estendeu a mão e disse, quero responder sua oração. Fiquei confuso, minha oração? Que oração? Aí lembrei que, quando criança, eu orava pedindo para Jesus me mostrar o céu. Meu avô tinha falecido, e fomos ao funeral católico. O padre tinha um incensório com fumaça saindo, e disse que a fumaça representava nossas orações subindo para o céu. Falou que meu avô estava no céu, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas. E eu pensei, uau, parece um lugar maravilhoso. Eu queria ver isso. Peguei a mão dele e imediatamente estávamos em uma colina. Tudo ao redor era branco, o branco mais branco que já vi, quase ofuscante. Olhei para os meus pés, estava descalço, ainda com aquela camisola cirúrgica. E havia grama verde, linda, perfeita, com um tom azul esverdeado. Eu conseguia sentir cada fio de grama nos meus pés, era como se meus sentidos estivessem superaguçados. Sabia exatamente quantos fios tocavam meus pés. Comecei a me adaptar à luz branca, e vi à direita um brilho ainda mais intenso, como uma luz. Dela, começaram a sair feixes de luz parecidos com lâmpadas fluorescentes, com cerca de meio metro de comprimento. Voavam ao meu redor, brilhando. Uma delas veio direto em minha testa. Quando me atingiu, fez um som suave, como um zumbido, e aqueceu meu corpo até os pés. Aquele frio da sala de cirurgia desapareceu. De repente, como se alguém puxasse uma cortina da direita para a esquerda, a névoa branca se afastou, revelando uma paisagem linda. Eu estava numa colina, e havia flores pequenas embaixo, com pétalas em tons pastel, lilás, amarelo, laranja, rosa, elas se moviam como se dançassem com o vento, mas não havia vento. No vale abaixo, havia uma cidade coberta por uma névoa, onde só os telhados eram visíveis. Havia uma cúpula dourada enorme, como de um Capitólio, e outras menores, com torres e agulhas. Atrás da cidade, uma montanha com pinheiros perfeitos e verdes. Acima dela, o pôr do sol mais bonito que já vi, tons de vermelho, laranja, amarelo, roxo, verde e um azul brilhante no topo. Os feixes de luz continuavam cruzando o céu. Um deles tocou a ponta de uma árvore, e explodiu em centenas de fagulhas de luz. Logo, a montanha inteira se iluminou com essas luzes brancas cintilantes, como um show de fogo silencioso, todo em branco fluorescente. Olhei para a origem da luz, e Jesus disse, é a glória do Senhor. Meus joelhos cederam, e caí de joelhos. No instante em que toquei o chão, fui reanimado com um choque. Agora, em vez daquela paisagem linda, havia um médico inclinado sobre mim, usando máscara. Ele perguntou, você sabe seu nome? Minha boca estava seca, mas consegui dizer Mike. Ele disse, muito bem. Sabe onde está? E eu, confuso, pensava, cadê Jesus? Cadê o céu? Ele repetiu a pergunta. Eu lembrei do casamento e disse Ventura. Ele respondeu algo para a equipe, e percebi que havia mais 5 pessoas na sala. Alguém estava guardando os desfibriladores. Eu pensei, eu morri mesmo. No dia seguinte, o cirurgião veio me ver. Examinou os pontos e disse, esse foi o pior caso que já vi. Quando ia sair, voltou e completou, já vi piores, mas eles não sobreviveram. O seu foi o pior caso em que o paciente sobreviveu. Minha esposa veio me ver depois. Perguntou como eu estava, e eu disse, ainda não muito bem, mas você não vai acreditar no que aconteceu. Quando tentei contar, comecei a chorar. Não consegui. 3 dias depois, finalmente consegui contar tudo. Ela chorou também. Foi uma experiência muito emocional, e foi quando meu relacionamento com Jesus começou de verdade. Antes disso, eu era um cristão de domingo. Ia à igreja, mas não entendia de verdade. Depois da experiência, tudo mudou. Vi que Jesus é real, um ser físico.
O céu também deve ser um lugar real. Talvez Deus só oculte isso de nós agora. Deus pode tudo. Fiquei 12 dias no hospital, 6 dias só com líquidos, perdi 15 quilos. Quando finalmente me deram uma banana para comer, comecei a chorar. Pensei, isso veio da terra, de milhares de quilômetros, e vai me ajudar a me curar. Fui tomado por um sentimento profundo pela criação de Deus. Comecei a andar pelo hospital. Vi quadros com paisagens, praias, pores do sol, e pensei, o que eu estava perdendo na vida? Antes, eu vivia no piloto automático, estressado. Depois da experiência, tudo mudou. Passei a parar e apreciar cada momento. Se vejo uma flor, paro e cheiro, não me importo com o que pensam. Meu celular está cheio de fotos de flores, pores do sol. É como se eu visse o mundo com olhos de criança. Jesus não me deu uma missão específica, mas sinto que o que ele quer é isso, que eu conte às pessoas para desacelerarem, apreciarem a beleza da criação. Acho que fomos criados para espalhar o amor de Deus. Não sou especial, Deus não me ama mais do que ninguém. Sempre digo, peça para Deus se revelar a você, e Ele vai. Mas seja paciente. Essa oração levou 40 anos para ser atendida. Mas o que são 40 anos para Deus? Não tenho medo da morte. Quando ela vier de vez, acho que Jesus vai me encontrar naquela colina e dizer, vamos ver o que você não conseguiu ver naquele dia. Venha, vou te mostrar a cidade. Mas sempre digo, mas não hoje, ainda não, porque ainda há muita vida pela frente. Hoje tenho 13 netos. Se tivesse morrido naquela época, não teria conhecido nenhum deles. E acho que foi por isso que ele me deixou viver.